Nesse cenário, o papel do predador máximo é para uma família de aves monstruosas extravagantes. Hoje nós as chamamos de aves do terror e estiveram no domínio durante 58 milhões de anos. Se olharmos para a cabeça, ela é enorme como em todas as aves do terror. Essa ave era capaz de atacar com tal força que, ao atingir a presa, ela possivelmente conseguia matá-la quase instantaneamente. Como aves podem ter alcançado tamanho poder? Prova da verdadeira natureza dessas enigmáticas é encontrada primeiramente em depósitos de fósseis e mais tarde em laboratórios científicos. Mas a família da ave do terror permanece ainda um grande mistério. O registro fóssil nos oferece relutantemente pistas para uma investigação ainda em andamento que teve início há mais de 120 anos. Era o ano de 1887. O paleontólogo Florentino Ameghino escreveu sobre um fóssil desenterrado na região da Patagônia, na Argentina. Ele fazia parte de uma maxila sem dentes estranha de um crânio que talvez tivesse 60 centímetros de comprimento. Se é grande assim, pensou Ameghino, então deve pertencer a um mamífero. Com o tempo, com mais descobertas e mais estudos, ele se deu conta de que tinha cometido um engano. Os cientistas levaram 4 anos a identificar os grandes predadores como aves. As pistas-chave estavam no centro dos próprios ossos fossilizados. Dr. Luiz Chiappe é um dos especialistas mais importantes do mundo nessas criaturas. Ele estuda as aves do terror no Museu de História Natural de Los Angeles. Às vezes não é fácil diferenciar um osso de ave de um que pode ser tanto de mamífero quanto de réptil. Mas coisa que em geral é bastante consistente é que os ossos das aves são poucos e têm paredes finas comparadas com as dos ossos dos mamíferos e répteis. Aqui na minha mão direita tem um osso de crocodilo e dá para ver a diferença. Com o tempo, uma quantidade grande de fósseis foi descoberta. Aves, sim. Mas de que tipo? Elas eram sem dúvida grandes e com certeza voavam. E então, crânios afiados apareceram. Isso significa que aqueles monstros eram carnívoros. Quando eles finalmente encontraram o crânio completo de uma ave terror, eles souberam que não era um mamífero sem dentes, mas que de fato era uma ave predatória. Uma gigantesca ave predatória. Picos curvados e garras afiadas são duas características que as aves do terror partilham com todos os roedores modernos. Mas aumentadas em uma ave de 2 metros e 180 quilos, o resultado é assustador. Nos 100 anos depois da primeira descoberta, cientistas recolheram fósseis suficientes para identificar 17 espécies diferentes de aves do terror. Elas variavam largamente em tamanho e viveram em diferentes épocas durante um período de cerca de 60 milhões de anos. Mas em 2005, o inesperado aconteceu. Surgiu na Argentina o que parecia ser uma ave do terror completamente nova. Um aluno do ensino médio, Guilherme Zala, estava procurando fósseis com um amigo quando se depararam com uma descoberta histórica. Guilherme, hoje estudante de paleontologia em Buenos Aires, interessava-se por fósseis desde que era menino. A descoberta aconteceu no verão de 1999. Não lembro a data exata, mas acho que foi em março. Tudo aconteceu nos arredores da cidade de Comalo, perto da fronteira ocidental da vasta região da Patagônia, na Argentina. Sabe-se as aves do terror viveram desde aquele local até o Uruguai e o Brasil. Nosotros ya habíamos encontrado algún que otro fósil, unas mandíbulas. Como já tínhamos encontrado alguns outros fósseis, sabíamos onde procurar e como reconhecê-los. Este particularmente estaba... Este, em especial, estava quase que totalmente enterrado. Quando nós encontramos os primeiros pedaços, entramos em contato com o Museu de Paleontologia de Bariloche, que foi onde aprendemos a escavar ao redor dos fósseis e a extraí-los. Donde aprendimos a extraer fósiles. Guilherme e seu amigo guardaram com cuidado sua descoberta e levaram-na até a cidade de Bariloche, a 65 quilômetros
substância. O achado deles foi doado ao pequeno museu de paleontologia, onde permaneceu quase despercebido durante 5 anos. Quando Luiz Chiappe ficou sabendo da descoberta, liderou uma equipe internacional para determinar o lugar da nova espécie na família de aves do terror. Ele descobriu que era uma espécie completamente nova. Ver aquele crânio enorme que tinha entre 50 e 75 centímetros de comprimento quer dizer, um momento emocionante, não tenho dúvida. A equipe de Chiappe datou o crânio de 15 milhões de anos atrás e deu-lhe o nome de Guilhenken Guillermoy. Guilhenken, que significa espírito nativo patagoniano, e Guillermoy para Guilherme. O Guilhenken foi uma descoberta espetacular. Era uma espécie nova, cabeça diferente de todas as aves da história. Com 71 centímetros de comprimento, basicamente maior do que o de um cavalo, o crânio do Guilhenken é o maior crânio de ave já encontrado. Chiappe comparou outros crânios de aves do terror com o do Guilhenken. Além disso, comparou o fóssil de uma perna e de um osso da pata também encontrados. Ele esperava descobrir o tamanho do Guilhenken, sua força e sua velocidade. Quero saber de Sara se podemos trabalhar. Ao examinar o crânio de uma ave do terror menor, Luiz Chiappe começa a ter uma ideia da aparência da nova espécie. Enquanto isso, em Bariloche, a paleontóloga Sara Bertelli analisa os ossos do Guilhenken no museu local. Comparando medidas desses poucos espécimes com outras aves do terror, eles conseguirão calcular as dimensões críticas do próprio Guilhenken. Embora o crânio seja a descoberta mais espetacular, um osso completo da perna também trouxe algumas surpresas. Este é o osso de la pata de Guilhenken, que em humanos... Este é o osso que em seres humanos corresponderia à ligação entre o tornozelo e os dedos do pé. hasta los dedos del pie. As proporções do osso da perna são inesperadamente reduzidas para tamanha ave. Algumas outras espécies grandes de aves do terror têm uma estrutura densa e acredita-se que tenham sido predadores lentos. O Guilhenken com esses ossos é diferente. Por eso, en las aves de terror, que son más grandes y Nas aves do terror maiores e mais pesadas, este osso é curto e resistente, mas em aves mais rápidas é comprido e delgado. É por isso que achamos que o Guilhenken era um corredor rápido. pensamos que era un corredor. O Guilhenken faz parte da família mais rápida e mais alta de aves do terror. Ele pesa cerca de 180 quilos e tem 2 metros de altura. Ele se põe em pé sobre pernas delgadas, mas musculosas, atingindo uma velocidade alta em suas corridas. Do bico até a cauda são 3 metros de comprimento, mas quando vemos de frente, ele parece surpreendentemente estreito com 45 centímetros de largura. Porém, Bertelli descobre que o tamanho avantajado desta ave assume uma posição secundária em relação à força enorme de sua corrida. Os ossos do crânio do Guilhenken trazem sinais de músculos imensos presos nas têmporas, um indício do poder de suas mandíbulas gigantescas. Esses músculos controlam a força da mordida na maioria dos animais, que representa uma das coisas que até os seres humanos têm em comum com as aves do terror. Si colocamos nuestra mano en esta zona, Se colocarmos a mão aqui e abrirmos a mandíbula, podemos sentir a contração dos músculos temporais. contracción, estos músculos As marcas deixadas por esses músculos ocupam uma parte grande do topo do crânio. Isso nos dá uma ideia enorme da força da mordida que essa ave tinha. tremenda fuerza que tenía esta ave al morder. Um outro grupo de marcas revela os poderosos músculos do pescoço. Com tamanha força, a ave do terror era apavorante, pois atacava feroz e violentamente tanto com seu bico assustador quanto com suas garras parecidas com unhas. A ave do terror usava sua cabeça como uma picareta e enfiava a ponta do bico na presa, conseguindo arrancar pedaços de carne, atravessando até alguns ossos. A cabeça de uma ave do terror era uma máquina mortífera, uma arma que a levou às alturas do poder, tornando-a a predadora suprema e sem concorrentes na América do Sul.